Bom dia, meus queridos alunos. Sou o professor Biratã, professor de vocês de História. Hoje a gente vai estar trabalhando a nossa revisão da avaliação de História da turma do sexto ano, referente aí ao período de 29 de abril de 2020. Nossa questão número 1, ela traz aqui uma imagem, né? E a questão é a seguinte, pede para observar e responder, na pré-história, o que as pinturas rupestres representavam. Então aqui a gente vai ter a nossa resposta da questão número 1. As pinturas rupestres representavam a vida das pessoas naquela época e o seu cotidiano. Passando para a questão número 2. Que materiais os primeiros grupos humanos usavam para realizar as pinturas rupestres? A gente vai ver aqui na nossa resposta da número 2 que eles usavam pigmentos de origem vegetal, também de origem mineral ou animal, usavam pincel de pelos, feito de pelos de animais, e usavam os próprios dedos. Então essa é a nossa resposta da questão número 2. Avançando aqui para a questão número 3. A questão pergunta por que os pesquisadores, arqueólogos e historiadores ainda não conhecem o significado de todas as pinturas rupestres. Então a gente vai ver aqui na nossa resposta aqui da número 3, é porque o passado é algo que não podemos ainda reconstruir em sua totalidade, por isso são criadas hipóteses e suposições com base no contexto das pinturas encontradas. Ou seja, eles vão trabalhando, a arqueologia e a historiografia, trabalhando conjuntamente com aquilo que foi encontrado para produzir aí, né, o conhecimento histórico e científico. Nossa resposta número 3, passando aqui para o número 4. Questão número 4, traz aqui mais uma imagem para a gente observar e analisar. A pergunta é como é chamado o esqueleto de Australopithecus afrensis encontrado na Etiópia em 1974. Está aqui nossa resposta, né? Naquele trabalho lá arqueológico foi encontrado um esqueleto, um fóssil que foi batizado de Lucy. Lucy aí por conta de uma música dos Beatles, que os arqueólogos estavam ali ouvindo quando descobriram esse fóssil, por isso esse nome estava relacionado com o nome da música, por isso foi batizado aí de Lucy, esse fóssil. Questão número 5. Traz aqui mais uma imagem para a gente estar observando. É uma pintura, né, renascentista, retratando aqui a criação do homem. A pergunta é, qual o nome da teoria que defende que Deus criou os céus e a terra, criou os animais e os seres humanos? E pergunta também se essa teoria é científica, né? A resposta, essa teoria aí do criacionismo, é a teoria do criacionismo, baseada aí, né, na religião, na Bíblia, no livro sagrado lá dos cristãos e dos católicos. Só que essa teoria ela não é considerada científica, mas é considerada como um mito por estar ligada aí às questões religiosas. Passando aqui para a questão número 6. Traz aqui uma imagem que ilustra aí uma teoria sobre a origem das espécies. Pede para observar. E pergunta como se chama essa teoria que explica a origem humana. Pede para enfatizar o nome do autor e dizer se é uma teoria mitológica ou científica. Questão número 6. Vou pedir para vocês estarem com a folhinha em mãos, acompanhando a correção. Essa teoria é a teoria da evolução, né? E o seu teórico, o seu desenvolvedor é o Charles Darwin, né? Um cientista lá inglês. E essa teoria é sim considerada científica, contrariamente à teoria do criacionismo. Questão número 7. Avançando aqui a correção. Por volta de quanto tempo o Homo sapiens sapiens surgiu na África? A gente vai ter aqui nossa resposta da número 7, por volta então de 130 mil anos atrás. Passando para a questão número 8. Quando o Homo sapiens sapiens começou a migrar para outras partes do globo? Questão número 8. A partir de 80 mil anos antes de Cristo. A gente vai ter então essa migração, né, do Homo sapiens sapiens de uma parte do globo para outra, de um continente para outro. Passando para a questão número 9. Em que época surgiram as manifestações humanas nas artes, nos adornos, sepultamentos e a linguagem falada? Questão número 9. Então isso vai acontecer, esse processo aí, entre 60 e 40 mil anos antes de Cristo. Avançando aqui para o número 10. Traz mais uma vez aqui uma imagem, dessa vez um mapa. A gente está observando. E a pergunta é, segundo uma das principais teorias, em que época os povos teriam migrado da Ásia para a América? Então isso vai acontecer por volta de 130 mil anos antes de Cristo, segundo essa teoria aí, né, da questão.
que aqui a gente não pode falar o nome aqui para não responder a próxima questão, mas por conta aí dessa teoria, segundo ela afirma, isso vai acontecer por volta de 13 mil anos. Questão número 11, traz aqui mais uma imagem para a gente observar e pede para definir a teoria do Estreito de Bering a partir da observação dessa imagem. Questão número 11. Então, o que diz a teoria do Estreito de Bering? Ela afirma que as águas do Oceano Pacífico em determinada época se congelaram, possibilitando a travessia dos povos, né? Os povos aí do Oriente, da Ásia para as Américas. Passando aqui para o número 12. Questão número 12. Traz aqui mais uma imagem para a gente estar observando, uma imagem de ferramentas aí, né? Ferramentas muito rústicas ali, rudimentares. E a questão é a seguinte: como é chamada pelos historiadores e arqueólogos esta fase inicial da história da humanidade, em que foram fabricadas as primeiras ferramentas? Então esse período tem um nome, questão número 12. A gente vai chamar esse período aí de Paleolítico, ou Primeira Idade da Pedra, ou Idade da Pedra Lascada. As três respostas aí corretas, as três nomenclaturas aí, portanto, corretas para se referir a esse período.